Eu gostaria de te perguntar mais sobre alguns aspectos sobre as igrejas locais. Claro que nem Hum. não todas são iguais, mas como é que o que você diria de como seria um culto, uma liturgia de uma igreja na Romênia? Existe alguma diferença? Na Romênia, por exemplo, eles gostam de cantar muito ou eles não batem palma e Ah, são mais silenciosos? Eh, como é que seria assim? Tem alguma diferença na liturgia da igreja na Romênia? olha, é muito semelhante à liturgia do Brasil, muito semelhante. A questão das palmas aqui não é comum, como no Brasil. Poucas igrejas que eu visitei, principalmente batistas, poucas batem palmas. É muito raro você achar uma igreja que bata palma no louvor e tudo mais. Agora, uma característica dentro da liturgia que eu observei em diversas igrejas aqui na Romênia é que a declamação de poesia faz parte da liturgia. Então, é muito comum nas igrejas batistas, igrejas pentecostais, até mesmo na nossa igreja presbiteriana plantada em Mangalha, você tem uma parte da liturgia que algum membro vai lá e declama uma poesia de cunho bíblico, né? E o romeno ele gosta muito de poesia, sabe? Eles têm uma verdadeira paixão por poesia, eles têm concursos de declamação de poesia e isso por alguma razão acabou se tornando parte de da liturgia de muitas igrejas aqui. Hum. Eles costumam fazer, 2 cultos no domingo ou só um culto, geralmente de domingo de manhã, como seria? Olha, varia bastante, mas basicamente os cultos aqui são pela manhã. São pela manhã com a escola dominical e culto, ou somente culto pela manhã. Algumas têm culto de manhã e à tarde, mas a maioria, os cultos principais, eles são pela manhã. Hum. E quantos membros mais ou menos costuma ter nas igrejas da Romênia? Olha, eu separaria em dois grupos essas igrejas. As igrejas que são romenas e que não têm um sponsorship, elas não têm um apoio estrangeiro, essas igrejas costumam a ter uma média de 20, 30 pessoas. 20, 30 pessoas. Agora, as exceções são aquelas igrejas que são patrocinadas, que são apoiadas por missões estrangeiras como norte-americanas ou de outros países. Essas igrejas costumam ser maiores, né? E por quê? Essa é uma análise que eu faço. Porque geralmente igrejas, eu estou falando assim da experiência que eu tive visitando as batistas, que são apoiadas por missões internacionais, elas têm templos maiores, elas têm mais infraestrutura, e isso acaba chamando mais as pessoas. Agora, aquelas igrejas que sobrevivem sozinhas, ou que são apoiadas por missões, eu coloco isso entre aspas, pobres, né, que não tem como patrocinar para você alugar um templo grande ou um espaço grande, são igrejas pequenas com uma média de 20 a 30 pessoas. Hum. Ok, então uma igreja de 20, uma congregação de 20 pessoas na Romênia já seria considerada uma igreja normal, né? Uma igreja, Sim, sim. puxa, Você ter uma igreja com 20 pessoas é uma vitória. É uma vitória. uau. É uma realidade bem diferente da realidade do protestantismo no Brasil, né, por exemplo. Nossa. Olha, isso aí me é uma coisa assim, porque a gente vem, sabe, eu tô aqui há quase 2 anos e eu ainda tô com aquela cabeça muito do Brasil ainda. E conversando com diversos pastores que estão plantando igrejas aqui, e o que eu pude observar, principalmente um grupo de pastores que trabalham aqui na região da Transilvânia, na Hungria e, se não me engano, na República Tcheca,
Eles não têm nenhum apoio internacional por trás deles, né? É uma denominação que luta para sobreviver, que é a Igreja Presbiteriana Reformada Cristã da Hungria, um grupo de pastores que foi desligado da igreja estatal porque eles se opuseram ao liberalismo. Então, eles foram desligados da igreja estatal da Hungria e formaram essa denominação. E até alguns anos atrás eles tiveram um apoio internacional, mas hoje eles caminham sozinhos. E conversando com eles, visitando as igrejas deles, eu pude observar que todos têm uma média de frequência de 20 a 25 pessoas. Eu pensei, nossa, que legal, né? Eles têm o lugarzinho deles e tudo mais. E perguntei, olha, quanto tempo que vocês estão aí plantando a igreja? E eles disseram, olha, quase 20 anos. Então, a média que eu pude observar de igrejas sendo plantadas por romenos, né? Muito embora eles tenham esse background húngaro, eles foram nascidos aqui na Romênia, e por missionários que vieram de fora para plantar igrejas aqui na Romênia, é uma média de 15 a 20 anos para você ter uma frequência de 20 pessoas. E quando eu digo frequência, é diferente de membresia, porque muitas vezes entre esses 20, 25 que estão lá, você vai ter 10, 8 ou 12 apenas que são membros dentro daquele grupo. Uhum.